o que a gente pode falar da propagação, concluir sobre esse tópico, é que é importantíssimo saber propagar a informação. Tá? E a conclusão é que o pai da Luísa é um gênio, né? Porque com aquele conteúdo ele conseguiu chegar no mundo. Ele saiu lá de João Pessoa fazendo um comercial que potencialmente nenhum de vocês, nem eu, iria ver nunca, mas que todo mundo aqui viu. Ele propagou aquele conteúdo para o mundo inteiro. Tá? Óbvio que foi acidental, eu acho, né? Mas ele até diz que o pessoal pediu para ele falar isso, né? Mas eu duvido muito que tenha tido essa mentalidade de propagar esse conteúdo, tá? Da forma como foi, ok? Mas o fato é que se propagou muito, tá? E por várias coisas, tá? Porque tem um contexto de algo que não era precisado ser dito e isso acabou ficando engraçado, então isso se associa à qualidade do conteúdo. Tá? Não estou falando que essa propaganda é boa, mas ela tem uma conotação meio que cômica. E isso dá uma qualidade a esse conteúdo e aumenta essa chance dele se propagar. Mas o que foi mais importante é que sem o Lenine isso não iria para lugar nenhum. Tá? E que sem o Bonner e outros, tá? Não coloquei outros aqui, mas isso apareceu, isso foi propagado por muita gente, e outros como o Bonner, também não iria chegar onde que chegou. Tá? Então tem esse padrão de propagação. E a pergunta que eu faço é, será que hoje a gente consegue, não acidentalmente, mas propositalmente, criar um conteúdo que vai acontecer isso que aconteceu? Será que a gente consegue fazer isso? É isso que a gente quer aprender. Entendeu? A gente não consegue fazer isso ainda hoje, mas através da análise dos padrões de propagação é que a gente quer aprender como é que a gente viraliza uma campanha, como é que a gente viraliza um comercial, como é que a gente viraliza uma informação que é importante. Tá? Então é através dessa análise da propagação que a gente quer descobrir isso. Tá? A gente fez um experimento, não foi sobre a Luísa não, porque a gente não coletou sobre a Luísa, a gente não esperava que acontecesse o que aconteceu. Mas a gente fez um experimento sobre os dados que a gente tinha, que era o Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá? Então, para essa análise aqui, a gente pegou 1 milhão de tweets, é uma coleta que durou uma semana. Primeira coisa que a gente fez é uma etapa que a gente chama de caracterização. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte. Quantos usuários no Twitter fazem retweets? O retweet, gente, ele é importante no nosso contexto porque é ele que propaga alguma coisa. Tá? Então aqui embaixo eu tenho o número de retweets e aqui o número de usuários. Então, como é que a gente olha esse gráfico aqui? Eu tenho muitos usuários que propagam pouquíssimo ou que não propagam. Tá? Eu tenho poucos usuários que propagam muito. Então eu tenho poucos usuários aqui que propagam coisa de 1000 tweets, 5000 tweets, tá? Dentro dessa semana. Tá? Não é um usuário, tá, gente? Isso é cumulativo, tá? Não é um usuário, isso é cumulativo. Mas o que é importante de ver aqui eu tenho muitos usuários que propagam pouco e poucos usuários que propagam muito. Tá bom? Então essa é a primeira caracterização que a gente vai fazer para tentar desvendar esse padrão de propagação. Tá? Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, muitos propagam pouco, poucos propagam muito. Oi? Mas você teria como relacionar as pessoas que não retweetam muito como geradores de conteúdo? Na nossa análise não, porque... desculpa. As pessoas que não retweetam muito podem ser geradoras de conteúdo. O que importa é quem retweeta. Desculpa, é quem retweeta o que a pessoa fez. Tá? Então, eu não sei se é essa a sua dúvida, mas assim, nem importa se aquela pessoa retweeta, mas o que importa é se retweetam o que ela fala. Seria mais se as pessoas que não retweetam muito são as que geram o conteúdo que as outras retweetam. Isso faz parte da análise, a gente pode descobrir isso daí. Tem alguma intuição sobre isso? Eu não...
Porque geralmente a pessoa que retuita muito, ela não gera conteúdo, mas ela fica lendo dos outros. E repassa. Isso pode ser o caso, pode ser um dos padrões que a gente vai descobrir. Aqui, dentro da pergunta dele, tem como descobrir a pessoa que é dona do conteúdo? Tem. Isso Não, tem. mas tem vezes que ela copiou, ela não está retuitando, só que ela copiou o conteúdo de alguém. Mas outros retuitaram. Entendeu? Ela pode ter copiado, mas outros retuitaram. Mas, tipo, Aí a gente viu, teve esse retweet. a cadeia maior. Pode ser o seguinte, isso pode acontecer também. Isso é um caso que a gente estudou. Que ao invés de propagar por retweet, a pessoa ela copiou. Mas dá para a gente saber quem que é o dono pelo conteúdo. Quando foi que aquele conteúdo apareceu. Tá? Mas isso é um alvo de estudo, porque isso demonstra o seguinte: será que o dono do conteúdo iria propagar dessa forma, ou aquele camarada que falou, olha, eu não estou retweetando, isso aqui é meu, mas na verdade é do outro, mas ele é muito mais, ele tem alguma propriedade que vai fazer isso propagar. Entendeu a diferença? Se você não tivesse a linha de tempo, que é o caso de blog, você não pode confiar muito. Isso. Como é que você faz para esse tipo de... A gente, na nossa análise, a gente tem a linha de tempo. Não, né? Entendeu? Eu não sei. Na nossa análise, a gente assume que tem. É que me perguntaram isso uma vez. O Twitter, isso é seguro. Sem ser no Twitter, você tem dentro do blog, você não pode confiar. Aí não é confiável. Não pode. Aí, tem como você identificar a pessoa que é dona do conteúdo? Bom, aí... O tráfego de link, né? Que o blog... Sim. Mas aí é aquilo que eu falei, toda análise que a gente vai fazer aqui, assim, toda análise de propagação que a gente faz mesmo, igual eu falei desde o começo, é no Twitter. A gente ainda não sabe como é que faz, tendo em vista a quantidade de problemática que tem em blog, em outras fontes, como por exemplo a sequência temporal. Tem vezes que a pessoa publica só uma foto, só que o Twitter tem a vantagem que tem tempo. Tem um tempo. Você saber que publicou a foto. Exatamente. Isso é importantíssimo. Você vai ver na nossa solução aqui que isso é muito importante. Entendeu? E por isso não se generalizaria para outras fontes. Tá? Então a única coisa que eu estou falando aqui só para relembrar, muitos retweetam pouco, poucos retweetam muito. Bom, a gente fez uma análise naqueles dados lá do futebol que eu acabei de falar. Os usuários mais retweetados são esses: Corinthians, Grêmio, Danilo Gentili, Sensacionalista, Rock in Rio e Globoesporte.com. Tá? Isso é só a etapa de caracterização, gente. Tá? Então vocês vejam o seguinte, não tem nenhum Zé da Silva aqui, que é muito retweetado. Tá? É famoso. Quem é que é retweetado de alguma forma é um perfil que é famoso. Tá? Número de retweets por tweet, ou número de propagações por conteúdo. Tá? Então aqui eu tenho retweet, aqui eu tenho conteúdo. Mais uma vez, poucos conteúdos se propagam. Muitos conteúdos propagam pouco, poucos conteúdos propagam muito. Tá? Mais uma vez, a mesma coisa. Tá? Com base nessa caracterização, ou seja, num entendimento melhor do que é a propagação de informação, a gente bolou uma estrutura, tá? Que serve para quê? Para detectar da melhor forma que a gente pode o padrão de informação. Tá? Então a gente tem em cada nó o conteúdo, o tempo e o usuário. Então é uma tripla. Viu por que é importante ter o tempo? Então a gente tem o conteúdo, o tempo de que aquela informação foi criada ou repassada, tá? E quem fez isso. Tá? E a gente tem arestas. Tá? A aresta, ela é uma aresta que é ponderada. É ponderada com base em quê? Na diferença de tempo. Então aqui tem o tempo T2, aqui o tempo T1. E a aresta,
ela vai receber maior peso se a diferença de tempo é pequena. Tá? E aí eu consigo construir esse grafo para entender como é que esse conteúdo A ele se propagou aí pela rede. Tá? Então, falando um pouquinho sobre esse grafo, a gente chamou de grafo de retweets. Vejam que tudo que a gente está falando aqui é de Twitter. Tá? Para um dado tweet TI, que seria um conteúdo, tá? E cada par de tweets que são retweets de TI, tá? Existe uma aresta direcionada do tweet mais antigo para o mais recente. É isso que eu falei aqui. Tá? Tem uma aresta direcionada do mais antigo para o mais recente, para cada par de tweets. Então aqui está um par, tem uma aresta. Aqui tem um par, tem uma aresta também. E vejam que o mesmo conteúdo pode chegar por locais diferentes. Tá? Esse conteúdo aqui chegou para esse camarada tanto por aqui quanto por aqui, em tempos diferentes. Tá? Não estou falando nada demais. Né? Lá no Twitter pode chegar a mesma coisa vindo de dois usuários. Tá? O peso das arestas é a diferença de tempo entre os tweets. Tá? Arestas de peso muito grande podem ser podadas. Isso quer dizer o seguinte, para esse grafo não ficar com informação espúria, vamos dizer assim, a gente pode tirar aquelas arestas que o que acontece? Um camarada tuita alguma coisa agora e isso só se propaga 10 dias depois. Então, para esses casos, eles não importam muito não. Tá? E para não sobrecarregar esse grafo, a gente pode tirar essas arestas. Tá? Se existe uma aresta de um tweet X para um tweet Y, X pode ter influenciado Y. Essa é uma hipótese. Tá? O que a gente está falando é o seguinte, se existe essa aresta, então esse usuário aqui pode ter influenciado esse outro usuário. Tá? Agora, vamos terminar. Tá? Com base nesse grafo, a gente pode fazer uma série de perguntas. Tá? Só caminhando nesse grafo e construindo esse grafo, tendo construído esse grafo, a gente pode usá-lo para responder uma série de perguntas. Tá? Que tem a ver com o quê? Tem a ver com os padrões de propagação. Então, qual a relação entre o grafo de retweets e a rede de seguidores? Lembram lá atrás que eu falei sobre aquela rede, né? Que você tem seguidores, que tem seguidores, que tem seguidores. Qual que é a relação entre um grafo e outro? Né? Será que os seus seguidores são importantes para se propagar alguma coisa ou não? Então, essa é uma pergunta que dá para ser respondida com esses dois grafos. Existem sequências de usuários frequentes em rotas de retweets? Então essa é uma pergunta muito importante. Será que aquilo para se propagar precisa sempre passar por uma certa rota? Senão ele não se propaga? Interessante isso. Tá? E será que existem não só rotas, mas subgrafos frequentes? Tem algoritmos de grafo que podem encontrar isso aqui. Tá? Então, com esse grafo de retweet, a gente pode descobrir isso aqui. A gente pode descobrir se o caso da Luísa passou por um desses subgrafos aqui. Tá? Quais são as autoridades em um grafo de retweet? Quem é que importa? Quem é que eu tenho que chegar? Né? Se eu sei em quem é que eu tenho que chegar, eu sei o amigo dele, eu sei quem é que segue ele, eu sei quem é seguido por ele, então eu sei direcionar esse conteúdo a maximizar a minha chance de chegar em quem são os formadores de opinião. Isso é que importa. Tá? Isso eu posso fazer com base no grafo de retweets. Quais são as propriedades dos tweets populares ou que se tornaram virais, né?
ao longo do tempo. Como tais propriedades podem ser utilizadas na predição da viralização do conteúdo. Isso aqui é importante. Se a gente conseguisse logo cedo descobrir, lá no caso da Luísa, quais as propriedades que aquele conteúdo tinha, a gente ia poder falar que ela iria viralizar. A parte de autoridade é interessante para a marketing, tem vezes que ela paga Claro. uma pessoa Claro. do Itaú. Isso está muito comum. É ad hoc, né? Você fala, esse cara aqui é popular, vou pagar mais. Só que você não sabe se ele está afetando de verdade. Né? Perfeito. Uma pessoa menos popular que um ator, Depende do assunto. Depende do assunto. Essa é que é a questão toda. E aí vira uma coisa combinatória. Como é que você encontra isso? Você não pode encontrar de forma ad hoc. A sua chance vai ser... pessoa que decide, vou pagar tanto para Isso. Isso aqui é o sonho para muita empresa aí de marketing, de publicidade. Isso aqui é o sonho. ter uma metodologia para pagar. Isso aqui é o sonho, entendeu? Aquele cara, aquele usuário é o camarada que propaga informação sobre aquele tópico. Ele é a autoridade, ele é o formador de opinião. Isso é o sonho aí de muita empresa aí de marketing, de publicidade. Realmente isso aí está bem na crista da onda aí. Tá? Bom, gente, eu vou terminar agora, mas falando um pouco sobre o curso de forma geral, tá? Como eu falei desde o começo, não era uma intenção aqui falar especificamente dos algoritmos, tá? Embora eu tenha dado uma ideia de alguns algoritmos que são usados e outros que nem são usados no contexto do observatório, né? Eu não entrei em detalhe, muito mérito de como é que funciona o algoritmo, essa parte mais técnica, tá? Isso por quê? A gente tem aulas aqui, tá? Isso por quê? Porque eu não conseguiria, né, falar de todos os algoritmos no nível adequado. Então, por isso, eu nem me propus, tá? E outra questão é porque a gente aborda esses tópicos em detalhe nas disciplinas que a gente dá aqui, tá? O que eu quis aqui, só para ficar muito claro isso, é mostrar mesmo quais são, né, os tópicos, os itens de pesquisa que está acontecendo no observatório. Tá? Tem outros ainda. Eu não falei porque eu dimensionei esse curso só com essas aplicações. Tá? Mas o que eu falei aqui foi uma visão unificada da mineração de dados no contexto da mídia social, da web social, onde a gente tem uma grande quantidade de dados e esses dados têm que ser tratados em tempo real. Tá? Essa visão unificada, ela se resume em quem falou o quê, com qual impacto. Tá? Então, um impacto pode ser uma propagação, o que pode ser sentimento ou opinião. Tá? E hoje a gente tem técnica para conseguir mensurar cada uma das coisas aqui. Tá? Então, com essas técnicas que eu falei para vocês no contexto do observatório, a gente tem essa visão unificada de 3 propriedades importantes, que é o quem, o que e com qual o impacto. Tá? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar. Agradeço aí. E alguém tem alguma dúvida? Perguntas? Não? Itamar, não tem mais nada, não? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado e parou aqui. Obrigado.